Questão 47. As plantas podem obter do solo e da água, sob a forma de nitratos, o nitrogênio utilizado pelos organismos para a síntese de aminoácidos e proteínas. Os nitratos são produzidos por intermédio da ação de ciclo do nitrogênio. A gente tem fixação do nitrogênio sendo feita por bactérias fixadoras do nitrogênio, que vão ser, nesse caso, bactérias do gênero Rhizobium, por exemplo, né? Então, no solo, a gente tem as bactérias do gênero Rhizobium vivendo associadas aos nódulos das raízes de plantas leguminosas. A gente vai ter, então, a fixação biológica do oxigênio acontecendo. A partir disso, a gente tem a formação de amônia. A amônia também pode ser produzida por processos de decomposição. Aí, nesse caso, a decomposição de produtos que tem na sua composição carga nitrogenada, vai gerar essa amônia. Isso pode ser feito por bactérias e fungos, tá? E nesse caso, organismos decompositores que vivem no solo. A amônia gerada tanto no processo de amonificação quanto no processo de fixação do nitrogênio, ela pode ser utilizada pelo organismo vegetal como uma substância para trazer o aporte de carga nitrogenada necessária para a formação da sua biomassa, mas não é a melhor substância que ela pode utilizar, que a planta pode utilizar. Então, ela pega esse solo aí, nesse caso, tem essa amônia, e essa amônia vai ser convertida a nitrato. O nitrato é a melhor substância, o melhor composto nitrogenado para a planta absorver, porque ele não é tóxico, não vai provocar nenhum efeito nocivo na planta. A amônia, apesar da planta absorver em alta concentração, pode se tornar tóxico ao organismo vegetal. Então, a ideia seria absorver o nitrato. Para isso, a amônia produzida tem que ser convertida a nitrato no solo, pela ação de bactérias que são nitrificantes. Esse processo de nitrificação, que é a conversão da amônia em nitrato, se dá em duas etapas. A primeira, que é a nitrosação, que é a conversão da amônia em nitrito, onde você tem a ação de bactérias nitrosomônias e bactérias também do gênero Nitrosococcus. E a segunda etapa, que é a etapa de nitratação, que é onde você tem a conversão de nitrito em nitrato, onde você tem bactérias do gênero Nitrobacter atuando nessa etapa do processo. A nitratação garante, então, a formação do nitrato, e o nitrato pode ser utilizado pelos organismos vegetais para a composição da sua biomassa. Parte do nitrato que foi produzido nesse processo de nitratação não vai ser utilizado pelo vegetal e fica disponível no solo, podendo sofrer processo de desnitrificação, que é para fechar esse ciclo, onde você tem o nitrato sendo convertido novamente a nitrogênio atmosférico. A desnitrificação vai ser realizada por bactérias desnitrificantes, que são, aí, nesse caso, bactérias denominadas como pseudomonas denitrificantes, tá? Que são bactérias, aí, nesse caso, que fazem respiração anaeróbia. Vamos voltar lá na questão. Os nitratos são produzidos por intermédio de rochas erodidas. Não, aí, nesse caso, a erosão de rochas não vai trazer essa carga nitrogenada para o solo. A erosão de rochas pode trazer fosfato, né, por exemplo, mas não, aí, nesse caso, a carga nitrogenada. Bactérias nitrificantes, aí sim, bactéria nitrificante. Brenda, mas ele não falou em nitratação, mas falou em nitrificação. Lembra que essa prova é uma prova de conhecimento geral. Então, aqui, em alguns casos, a gente vê, ao invés de falar em nitrosação e nitratação, falar em nitrificação. Aí, nesse caso, seria o resumo de todo esse processo, né? Seria a conversão da amônia em nitrato. Aí a gente tem duas etapas dentro disso que a gente sabe, que é a nitrosação e a nitratação. Mas esse processo, né, de conversão da amônia em nitrato é a nitrificação. Então, bactérias nitrificantes. Aqui, com bactérias nitrificantes, se englobam as bactérias que realizam a nitrosação e as que realizam a nitratação também, né? Então, a letra B já é a nossa resposta. Letra C, plantas em putrefação. Aí, nesse caso, plantas em processo de apodrecimento, de decomposição, não vão gerar nitrato. Podem gerar amônia, né? Processo de amonificação. Se elas sofrerem, elas podem gerar, aí, nesse caso, amônia, mas não vão gerar nitrato. Da mesma forma, a decomposição de organismos animais também não vai gerar amônia, tá? Também não vai gerar nitrato. Vai gerar no máximo amônia, porque a decomposição de organismos, seja de origem animal ou vegetal, vão aí, nesse caso, garantir a formação de amônia e não de nitrato. Nitrato é realmente
um produto gerado pela ação de bactérias nitrificantes, tudo bem? Então seria aí, nesse caso, letra B de bola, a opção correta nessa questão.